Olá, galerinha do oitavo ano, eu espero que vocês estejam bem e as suas famílias também. Hoje a gente vai dar continuidade às explicações do módulo 6 e a gente vai falar sobre a unificação da Itália e da Alemanha e também sobre algumas coisas sobre a sociedade do século XIX. Então, prestem atenção. Itália e Alemanha vão ter processos de unificação que a gente chama de tardios, ou seja, eu vou ter algumas nações como Portugal, Espanha, Inglaterra, que vão se formar como nação lá no final da Idade Média. Já a Itália e a Alemanha vão ter esse processo tardio, depois das outras nações, tá? Isso se deve muito pelas revoluções liberais, que a gente já viu lá do século XIX, que vão trazer para as pessoas essa ideia de nacionalismo de nação. Então, um carinha chamado Giuseppe Manzini, ele vai começar a iniciar o projeto de unificação da Itália, certo? Só que ele vai ter o apoio das camadas populares e não vai ter o apoio das elites para uma Itália unificada, para uma Itália, né, forte para formar um país. A princípio, eu vou ter o rei Vítor Emanuel II na região de Piemonte e Sardenha, norte da Itália, já independente. Eles são a parte da Itália que é mais rica. E ele vai lançar um novo projeto de unificação, certo? Uma das maiores dificuldades desse projeto estava no fato de que desde o Congresso de Viena, a Áustria tinha territórios que pertenciam à região da Itália. Então, eu vou ter um problema, porque parte da Itália vai, tecnicamente, desde o Congresso de Viena, pertencer à Áustria, certo? Então, o norte da Itália vai pedir ajuda para a França, e as tropas do Napoleão III já, né, vão auxiliar nessa troca das regiões. As regiões que vão ser trocadas são as regiões de Nice e de Savoia. Por conta dos conflitos entre a Igreja Católica por causa da região de Roma, a França vai retirar esse apoio da Itália, certo? Já no sul da Itália, a gente vai ter uma figura conhecida como Giuseppe Garibaldi, que comandava um grupo chamado Camisas Vermelhas. No final de 1860, a unificação vai ocorrer. Então, depois dessas idas e vindas, a ajuda da França, a França retira a ajuda, a gente vai ter no final de 1860 o território italiano unificado. A Alemanha já é outro negócio. O primeiro-ministro da Prússia, que chamava Otto von Bismarck, ele vai fazer um projeto de unificação da Alemanha. Em 1834, ele vai criar a Zollverein. O que é isso? É uma união aduaneira, certo? Ou seja, uma aduana é aquele lance que faz a fiscalização de entrada e saída de produtos de um país. Então, eles vão fazer uma união dessas aduanas, né, excluindo a Áustria e incluindo a Confederação Germânica. Então, em 1866, vai rolar uma guerra chamada Guerra Austro-Prussiana, entre a Áustria e a Prússia. A Itália vai acabar se aliando à Prússia e em poucas semanas a Áustria vai ser derrotada. Entre 1870 e 1871 eu vou ter outra guerra, que é a Guerra Franco-Prussiana. Presta atenção. França e Prússia, certo? A França ela não vai apoiar a unificação alemã. E o Napoleão III e o Bismarck, o Otto von Bismarck, vão trocar cartinhas. O nacionalismo alemão ele vai tomar força como um inimigo comum, que é a França, certo? Então, 6 meses depois, a França vai perder um território muito importante, certo? Peguem o nome desse território, porque ele está entre os motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, eles vão perder a região de Alsácia-Lorena, que é uma região rica em minério de ferro, certo? A França vai perder esta região para a Alemanha, certo? O Guilherme I, ele vai ser coroado rei do Império Alemão, certo? Isso vai trazer para o povo francês depois uma ideia de revanchismo, né? E eu vou ter nas duas nações, tanto na Itália quanto na Alemanha, após a unificação, eu vou ter um aumento significativo da industrialização. O que acontece, além disso, lá no século XIX, que é importante para nós?
A mecanização da agricultura, isso traz um êxodo rural. O que quer dizer êxodo rural? As pessoas vão sair do campo para procurar emprego e melhores oportunidades na cidade. Eu vou ter as pessoas que moram nas cidades em moradias insalubres, horrorosas, sem condições mínimas de higiene. Então, as cidades vão ter bairros assim, esgoto a céu aberto, coisa que infelizmente até hoje ainda tem, né? Mas as moradias vão ser bem insalubres. Os salários são baixíssimos, as condições de trabalho são péssimas, há um descontentamento dos operários, e isso vai trazer consequências. Próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E na Inglaterra, em 1838, há um movimento que é chamado de cartista. Eles escrevem uma carta, que chama Carta do Povo, pedindo sufrágio universal. O que é sufrágio? Sufrágio é direito a voto, tá, galera? Universal masculino, tá? Eles pedem direito a voto para todos os homens, porque isso ainda não existe, tá? Voto secreto, tá? Remuneração para parlamentares operários, porque os operários que se elegiam não tinham renda, então não dava para eleger gente pobre para participar do parlamento, certo? E eles conseguiram, apesar de tudo, eles conseguiram algumas conquistas, como a diminuição da carga horária, certo? Para 8 horas de trabalho, principalmente para crianças, que até então ainda trabalhavam. Proibiu o trabalho de mulheres e crianças nas minas de carvão, certo? Então, são algumas vitórias, mas ainda está complexo, né? E em 1871, eu tenho as associações de trabalhadores legalizadas, ou seja, os sindicatos são considerados legais. As pessoas podem começar a se reunir para reivindicar melhorias no trabalho, certo? Também em 1871 eu tenho o voto universal para os homens. Em 1918, em 1918 eu tenho o voto universal para os homens, certo? Que é uma conquista desse movimento cartista na Inglaterra. Próxima aula, continuaremos com o século XIX. Beijo para vocês e até lá.